Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui em nosso programa direto ao ponto, né? E já tratamos, né, inicialmente sobre os dois primeiros tópicos da lição de número 11. A lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs, né? O primeiro tópico, a piedade e as disciplinas cristãs. O segundo tópico, o desafio das disciplinas espirituais. E agora trataremos sobre o terceiro tópico dessa lição, que é as disciplinas e a luta espiritual. Fique conosco, nos ajude a compartilhar esse trabalho, acompanhe nossas redes sociais, nós estamos aí fazendo a divulgação tanto pelo YouTube, Facebook, outras redes, as minhas você irá encontrar indo lá, colocando apenas o nosso nome, Glendson Dantas, e você conseguirá alcançar aí as nossas redes. E Franklin, ele divulga os seus trabalhos em quais redes, Franklin? Pelo Instagram, tá lá Franklin Bezerra ADV, e também pelo YouTube. Você coloca lá Franklin Bezerra, você vai encontrar, né? E você vai ter acesso a esses conteúdos. E eu peço também que compartilhe com mais alguém, para que a palavra de Deus possa alcançar os confins da terra. De um a um a gente consegue alcançar muitos, né? É verdade. Então, esse terceiro tópico, queridos, tem aqui, diferente dos demais tópicos, apenas dois subtópicos, né? O primeiro, as astúcias do maligno, e o segundo subtópico, evitando as distrações. E o que nós podemos, Franco, inicialmente já tratar sobre esse terceiro tópico de nossa lição? O que podemos tratar sobre esse terceiro tópico é no ponto 1 sobre as astúcias do maligno. Nós vamos perceber em Efésios capítulo 6, versículo de número 11, 10 e 11, que o apóstolo está nos advertindo de uma grande realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje e que também eles viveram no passado, que é o cristão vivendo lutas espirituais. Então, a importância de nós termos atividades espirituais, como a oração, meditação e o jejum, vai nos fortalecer para combater o bom combate, né? Por quê? Porque constantemente, diariamente, o inimigo está apontando suas armas contra as nossas vidas. Claro, temos que fazer a nossa parte, que é nos revestir das armaduras, como diz aqui no versículo de número 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo está sempre preparando cilada para que a gente possa cair. A Bíblia adverte, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E o versículo 12 vai dizer, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a nossa preocupação não é uma luta contra o nosso próximo, né? As pessoas que nós conhecemos, mas a nossa guerra é contra Satanás, é contra os demônios caídos, que todos os dias nos afronta, todos os dias está bramando como leão, procurando nos tragar. É isso aí, Franco. Revestindo-se de todas as armaduras de Deus para estar firme no dia mal, né? Verdade. E aí Paulo vai dizer, né? Combati o bom combate, né? Acabei a carreira. Guardei a fé. E ele só combateu o bom combate e conseguiu seguir a sua carreira, guardando até o final, porque ele estava revestido das armaduras espirituais. Por quê? Porque, como diz aqui o primeiro subtópico, né, a astúcia do maligno. E a astúcia do maligno, ele vem para exatamente minar a nossa fé, minar a nossa coragem, minar as nossas esperanças, não é? E aí ele vem tocando, não é, com a permissão de Deus em muitas coisas, como aconteceu com Jó, não é? Tocou na família, tocou inclusive na carne de Jó, não é? Para quê? Para que Jó pudesse negar
ao seu Deus. E hoje não é diferente. As astúcias ciladas do inimigo, Franklin, têm vindo a cada um de forma diferente, né? E a Bíblia vai dizer que o Senhor não permite que venha sobre nós, né, tamanha aflição, dor, tentação, que não possamos resistir, né? E aí a cada um vem uma tentação diferente, né? Alguns sofrem, como sofreu Jó, tanto na sua carne como com os seus familiares, porque ele vai tocando aonde nós sentimos dor, né? Aonde nós sentimos aflição. E se nós não vigiarmos, a gente permite que o inimigo ele tenha vitória sobre a nossa vida. Bom, eu falando sobre a astúcia cilada do inimigo, eu sou levado ao capítulo 4 de Mateus, né? Na tentação de Jesus. Né? Até o próprio Cristo ele tentou enganar, levando ao pináculo, dizendo: tudo isso será seu, se prostrar e me adorar. Né? Jesus, jejuando, ele diz: come, porque Jesus estava em uma preparação para ser sacrificado. Né? Ele diz: então come, rapaz, do pão, transforma as pedras em pães, se você realmente é filho de Deus. Não é? E alguns, Franklin, hoje, quando alguém o chama para provar se ele realmente é, ele faz de tudo para mostrar que realmente é. Mas Jesus não fez isso. Jesus usou a palavra, disse: não só de pão viverá o homem. Quando ele manda se lançar, Jesus usa a palavra e diz: não tentará o Senhor teu Deus. E ele vai continuar tentando Jesus, não é? Com o pão, com o pináculo, né? Para que Jesus pudesse adorá-lo. Então, assim, queridos, o inimigo ele não desiste, ele continua, não é? Ele continua usando das suas estratégias. E se nós não vigiarmos, nós acabamos caindo. Você acaba caindo, eu acabo caindo se eu não vigiar, se você não vigiar. Né? Nas astúcias ciladas do inimigo. E ele mexe com família, ele mexe com pessoas próximas, ele mexe com o cônjuge, ele mexe com todos para tentar nos afligir. É por isso que nós precisamos, queridos, estarmos revestidos das armaduras espirituais, para firmes lutarmos até o fim e guardarmos a fé em Cristo Jesus. Já, Gleison, entrando aqui no segundo ponto, evitando as distrações. Olha para aí que ponto, né? Que ponto maravilhoso. Evitando as distrações. Nós, como cristãos, temos que ter sabedoria, né? De não dispensar as disciplinas espirituais. Temos que ter sabedoria, como já foi falado em outras lições anteriores, gerenciar o nosso tempo, a nossa vida, porque sabendo gerenciar a nossa vida, sabendo organizar o nosso tempo, nós saberemos colocar ali, cada horário em seu devido lugar, cada coisa em seu devido lugar, o horário pela manhã cedo, quem sabe, se for um horário que você se sinta melhor ao acordar, de meditar, de ler a Bíblia, de orar, seja no final. Mas uma coisa nós sabemos, que não podemos deixar que as distrações, né? Existe até um método pedagógico de aprendizado chamado, agora me falhou aqui a memória, que ele é mais ou menos assim, para que você entenda. Você tira um período, você tem que ter foco. Você foca em algo, você tira, por exemplo, ali 25 minutos focado naquilo, lendo, vamos supor aqui, a Bíblia, você está focado lendo a Bíblia, e depois você tira 5 minutos, dá uma respirada, toma uma água, dá uma caminhada dentro de casa e depois você retorna. E isso faz com que você tenha uma absorção melhor, você interiorize mais o conteúdo e você não se distraia, e você não fique, né, distraído, porque você naqueles 25 minutos você resolveu focar, ficar ali atento, afasta o celular, afasta-se das redes sociais, deixa lá no canto e foca, né, porque é importante. E esse foco nas disciplinas, nas atividades cristãs, não podemos deixar
de fora. Nós vemos aqui em Efésios 5,15, e eu vou passar a palavra para Lenderson, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, que quer dizer loucos, imprudentes, mas como sábios. Aí versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, a Bíblia, ela é o nosso GPS nos dias de hoje. A Bíblia, ela é o nosso Waze nos dias de hoje. A Bíblia, ela é o nosso mapa. E como mapa, ela nos dá o norte. E qual é o norte? Evite distrações. Porque, irmão, pessoas distraídas pagam altos preços. Se você chegar na avenida aqui em Camaçari, por exemplo, como é o nome dessa avenida? Temos a Radial A, mas aquela que é mais movimentada aqui, próximo da prefeitura, sentido Espaço 2000. Se você passar numa avenida daquela ali, dessa, distraído, é certo você sofrer um grande acidente ou até vir a óbito. E o que é que eu quero dizer com isso no mundo espiritual? A distração causa problemas graves ou até a morte. Verdade. Então evite a distração para que você não possa sofrer graves danos. E nós vemos, né Gleison? O que tem causado tanta distração para o cristão nos dias de hoje, Gleison? Redes sociais. As redes sociais, né? As redes sociais é um dos instrumentos, né? Porque serve para o bem, mas também serve para a distração. Veja aqui uma partezinha, aqui já no segundo ponto, para a gente ir finalizando esse terceiro tópico. Diz assim, para isso é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Escute, o celular é a principal. Né? Porque realmente está em nossa mão o tempo todo, quando estamos nos alimentando, quando estamos estudando, quando estamos deitados, quando estamos sentados, quando estamos trabalhando, não é? Quando estamos fazendo um trabalho como esse, estamos aqui com ele ligado, porque ele tem, né, o seu devido valor, a sua devida importância, sim, né? Mas muitas vezes nos causa muito mais distração do que benefícios, né? E aí, o texto aqui do segundo subtópico vai dizer, né? As redes sociais como Instagram, Facebook, YouTube, eu coloquei aqui, Netflix, né? Eu mesmo gosto de assistir um filme, né, ou outro, mas me preocupo em achar uma série que eu goste. Eu me preocupo, porque me prende muito. E eu tenho que vigiar para não ficar o tempo todo, o dia todo assistindo aquilo. Porque senão você senta e fica ali, distraído o tempo todo. É verdade. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Você gosta? Muito bem. Pare, assista, como o Franklin disse. Eu vou parar aqui, assistir um capítulo e depois fazer as minhas atividades. Vou vir aqui um outro momento, vou assistir novamente, ou à noite, ou no dia seguinte. Mas eu preciso entender que a vida, ela continua, Franklin. Porque quando nós perdemos, né, a atenção daquilo que é mais importante, nós começamos a nos perder, como você disse, e aí pode gerar tanto morte física como morte espiritual, tá? As distrações causam quantas mortes aí, né, o celular tem causado, tanto física como espiritual também, distanciando muitas pessoas de Deus. Eu, falando de distração, o texto de Lucas 10, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 41, que fala sobre Maria e Marta, quando Jesus chega em sua casa, né? Você vai ver ali que Maria se assenta para ouvir Jesus, mas Marta, claro, é a responsabilidade e a preocupação dela, né? Mas ela se distraiu muito nos afazeres, e aí ela vai chamar a atenção de Jesus sobre Maria. Maria está sentada, eu estou aqui, e Jesus disse, olha Marta, Maria escolheu a melhor parte, né? Não é que você não tenha que fazer as suas responsabilidades, não é que você não tenha que cumprir como Marta precisava cumprir ali, porque muitos querem até apedrejar ela tinha que cumprir
né? A atividade, servir bem a Cristo, servir bem aos discípulos que estavam com ele, mas ela se distraiu demais e deixou de ouvir as verdades que Cristo estava ensinando. Ele disse: olhe, Maria escolheu a melhor parte. Então, ela estava como? Ela estava distraída, e a sua distração fez com que ela perdesse a melhor parte. E quantos de nós, quando nos distraímos demais no Facebook, no Instagram, né, em outras redes, mas nós hoje estamos ligados a isso aqui o tempo todo. Sim, mas nós não podemos nos distrair ao ponto de deixarmos de ir para a igreja, de deixarmos de ler a Bíblia, de deixarmos de ouvir um louvor, de deixarmos de ouvir uma pregação, algo que edifique a nossa vida. E as pessoas estão se perdendo aí. Então, toma cuidado com isso. Não se distrai ao ponto de você se distanciar de Deus, né? Então, Marta, ela escolheu a parte da distração e Maria a parte de ouvir Jesus. Então, entenda isso ao tempo das suas atividades, mas ao tempo também de você ouvir um louvor, de você estar na igreja, de você ouvir uma pregação, de você ler a Bíblia. Então, cuidado com as distrações, porque no tópico anterior, falando que nós falamos do uso das redes para mostrar aquilo que você está fazendo, né? Para se exibir. Mas não serve só para se exibir, serve também para se distrair você. Como está sendo a sua vida com o celular na mão e com a posse das redes sociais? Está se distraindo ao ponto de se distanciar de Deus? Está se distraindo ao ponto de não ouvir mais um louvor, de não ouvir mais uma palavra? Fazia os seus momentos de oração, hoje não faz mais. Ia para os cultos, hoje não vai mais. Ouvia o louvor e fazia as suas consagrações pela manhã ou noite ou tarde, e hoje não faz mais. Por quê? Porque está distraído com as redes sociais. É verdade. Eu estava pesquisando aqui, que me veio na mente e acabei lembrando, sobre um incidente de Eutico em Troade. Paulo estava pregando, está tendo um culto, estava tendo uma ministração da palavra. Sim. E o jovem, ele estava sentado, encostado na janela, distraído, ao ponto que ele caiu do andar de cima e veio a óbito, e veio a morrer. Né? Eu citei aqui a questão de atravessar uma via, mas às vezes até dentro do nosso meio cristão, algumas pessoas estão se distraindo e estão morrendo. Morte espiritual, por causa dessa distração. E por quê? Porque as redes sociais estão se tornando o quê? Um vício. Um vício. Como pessoas estão viciadas no crack, estão viciadas na cocaína, estão viciadas no jogo do tigrinho, né? No jogo do tigrinho. Esse tem destruído muitas famílias. Existem outros vícios que muitos estão sendo levados, que é o vício do uso excessivo do celular, ao ponto de não estudar, ao ponto de não dar atenção para as pessoas dentro de casa, sua família, de não dar atenção. Então, temos que ter esse grande cuidado de não nos distrair. E só para encerrar, Gleidson, eu citei aqui uma técnica de evitar distrações, que está sendo muito usado hoje numa linguagem de pessoas que estudam, de estudiosos, pessoas que orientam em RH também. É a técnica Pomodoro. Essa é a técnica que eu tentei lembrar o nome e esqueci. Sim. Que é o quê? Uma técnica que você usa para ter foco, para ter atenção. Você estuda um prazo curto de 25 minutos e para 5 minutos para distrair sua mente, refrigerar sua mente, depois volta novamente, e depois de uns quatro períodos de 25 minutos, você tira um período mais extenso de meia hora, e aí você dá uma relaxada melhor. E isso tem feito com que as pessoas que estudam para medicina, que estudam para cursos de direito, para cursos que são muito pesados, que exigem muito de absorver melhor, usar essa técnica. Então, assim, use uma técnica para você não se distrair. Está aqui uma técnica citada aqui. E eu quero finalizar fazendo aí um paralelo entre uma coisa e outra, porque nós tivemos um paralelo da questão da atividade física e das atividades espirituais, fazer as pessoas entenderem que nós não estamos
falando contra o uso das redes sociais, não. Nós não estamos falando contra o uso do celular, não. O que nós estamos falando é sobre se você usar de forma que não prejudique, não distraia você ao ponto de se afastar de Deus. Que alguém diz assim, está falando, mas eles usam, acabaram de citar aí, cada um tem as suas redes, vai lançar, mas aqui nós estamos falando da palavra, e nós usamos sim, mesmo para ver vídeos, para ouvir louvores, mas para edificação. Então hoje em dia, Franklin, você vai abrir uma coisa, está lá o vídeo do jogo, está lá o vídeo do nudismo, está lá o vídeo da pornografia, e se você não vigiar, você se deixa levar por aquilo. Então, só para você entender que nós não estamos falando contra o uso, nós estamos falando a forma correta de se usar para não se distrair. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Então, nós estamos finalizando aqui. Nos ajude divulgando, nos ajude indo até nossas redes sociais de Franklin Bezerra, de Gleidson Dantas, para você fazer um comentário, divulgar, enviar para a sua família. O que nós estamos fazendo aqui de forma muito simples, de forma muito natural, falando das Escrituras através das lições da escola bíblica, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe.